Como Deus pode curar feridas emocionais da alma e renovar sua vida espiritual? Você já carregou uma dor tão profunda que parecia impossível de ser explicada? Uma ferida que ninguém vê, mas que rouba o sono, a alegria e até a vontade de continuar? Talvez você tenha tentado esconder atrás de um sorriso. Talvez tenha buscado alívio em conselhos ou até em distrações. Mas no silêncio da sua alma, a dor continua viva. Existem marcas que o tempo não apaga, lembranças que insistem em voltar e feridas emocionais que parecem impossíveis de cicatrizar. Mas é exatamente neste ponto que Deus age. Ele não se assusta com a sua dor, não rejeita a sua fraqueza e não despreza suas lágrimas. Pelo contrário, a palavra diz em Salmo 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que nenhuma ferida da alma é grande demais para que o amor de Deus não alcance. A verdade é que você não precisa carregar sozinho o peso de rejeições, perdas e traumas. Deus conhece o que ninguém sabe. Ele ouve até os gritos que não saem da sua boca e entende o silêncio da sua alma. Por isso, este vídeo vai revelar como o Pai pode curar as feridas invisíveis que marcaram a sua história, como Ele pode transformar lágrimas em consolo e dores em novos começos. Não se trata de uma promessa vazia, mas de um processo real que já aconteceu com homens e mulheres da Bíblia e que pode acontecer com você hoje. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, rejeitado, injustiçado e esquecido numa prisão. Tudo parecia contra ele, mas Deus usou exatamente essas feridas para moldar seu caráter e levá-lo a um propósito maior. O que parecia destruição se tornou o caminho para o cumprimento da promessa. Assim também pode acontecer com você. Aquilo que hoje sangra dentro da sua alma pode ser usado por Deus como sinal de cura e testemunho para muitos. É importante entender que cura interior não acontece quando tentamos controlar tudo, mas quando reconhecemos que sozinhos não conseguimos. Jesus disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O convite é claro. Ele chama exatamente os feridos, os cansados, os que perderam a esperança. Ele não pede que você venha perfeito. Ele pede que você venha como está. E a pergunta que fica é: você está disposto a entregar suas dores a Ele? Porque a cura que sua alma procura não está em fórmulas rápidas, mas no relacionamento vivo com aquele que conhece cada detalhe do seu coração. Hoje você terá a chance de descobrir como deixar Deus tocar nas áreas mais profundas da sua vida, aquelas que ninguém conhece, e permitir que Ele renove a sua espiritualidade, sua esperança e sua visão de futuro. Essa jornada começa agora. As feridas emocionais da alma são silenciosas, mas moldam profundamente a maneira como vivemos. Elas não aparecem em exames médicos, mas se manifestam em comportamentos, sentimentos e escolhas. Muitas vezes não percebemos como experiências do passado ainda controlam a forma como reagimos no presente. Uma rejeição na infância pode gerar medo de intimidade. Uma palavra de humilhação pode gerar insegurança constante. A perda de alguém amado pode se transformar em um vazio permanente. Essas marcas funcionam como correntes invisíveis, prendendo a alma em padrões de dor que parecem impossíveis de quebrar. A Bíblia não ignora esse tipo de sofrimento. Em Salmo 42:3, o salmista declara: "As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite." Ele reconhece que sua dor emocional era tão intensa que consumia até sua rotina diária. Esse versículo revela algo importante. Não é sinal de fraqueza admitir a dor, é sinal de humanidade. E justamente porque somos humanos, precisamos compreender que existem feridas que não se curam sozinhas. O tempo pode até ensinar a conviver com a cicatriz, mas não fecha a ferida aberta na alma. O grande perigo é acreditar que ignorar ou disfarçar a dor é suficiente. Muitos tentam mascarar o sofrimento mergulhando em trabalho excessivo, em distrações constantes, em vícios ou até em relacionamentos superficiais que funcionam como anestesia momentânea. Mas quando a noite chega e o silêncio se instala, a alma continua clamando por cura. É nesse ponto que percebemos
que apenas Deus pode tocar na profundidade do nosso interior, onde nenhum consolo humano consegue chegar. Salmo 147:3 afirma: Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Essa promessa não é simbólica, é real. Deus não ignora as lágrimas escondidas, não despreza os traumas silenciosos e não se afasta das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele se aproxima justamente quando nos sentimos mais vulneráveis. Ele é o único capaz de transformar dor em aprendizado, vazio em propósito e ferida em testemunho. E se você deseja continuar recebendo revelações como esta, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem. Assim, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e pode alcançar outras pessoas que também estão precisando de cura e restauração para a alma. Dessa forma, além de ser abençoado, você ajuda a abençoar muitos outros. Se olharmos para a realidade de hoje, veremos como essa necessidade é atual. Vivemos na era mais conectada da história, mas também na mais solitária. Redes sociais mostram vidas perfeitas, mas por trás da tela milhões enfrentam crises de ansiedade, depressão e sentimentos de inadequação. A ferida emocional se esconde atrás de filtros, mas o coração continua pedindo socorro. Muitos acreditam que basta força de vontade ou autoajuda, mas percebem que continuam rodando em círculos, porque a raiz do problema está na alma, e só Deus pode restaurar a alma. A história de José é um exemplo poderoso. Vendido pelos próprios irmãos, traído e injustiçado, esquecido em uma prisão, ele carregava marcas profundas de rejeição. Ainda assim, quando finalmente se reencontrou com os irmãos, ele chorou, mas não deixou que a dor o dominasse. Ele perdoou. Isso mostra que Deus havia tratado sua ferida interior. José ainda se lembrava da dor, mas ela já não controlava sua vida. Esse é o sinal da verdadeira cura. Não é apagar a memória, mas permitir que Deus transforme a dor em maturidade e fé. A primeira etapa para viver essa transformação é reconhecer a existência da ferida. Enquanto você continuar fugindo, colocando máscaras ou negando sua dor, a cura não poderá acontecer. Reconhecer não significa fraqueza, mas coragem. É admitir que você precisa de ajuda e que apenas Deus pode oferecer o remédio certo para a alma. Ele não pede que você se esconda, ele pede que você se entregue. Essa decisão abre a porta para uma jornada de libertação. Porque quando a ferida é exposta à luz da presença de Deus, ela perde o poder de aprisionar. E o que antes era motivo de vergonha, começa a se tornar motivo de testemunho. Assim como José, você pode olhar para trás e dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Esse é o destino de toda ferida curada por Ele. Mas é importante compreender que reconhecer é apenas o começo. A alma não é curada em um instante de negação, mas em um processo de rendição. É esse processo que vamos aprofundar no próximo passo. Como entregar as dores a Deus e permitir que o Espírito Santo faça o que ninguém mais pode fazer. Reconhecer as feridas é o primeiro passo, mas não basta enxergar a dor. É preciso entregá-la. Muitas pessoas até admitem que carregam cicatrizes emocionais, mas continuam tentando lidar sozinhas com o peso delas. Tentam ocupar a mente com trabalho, mergulhar em distrações ou buscar soluções rápidas, mas a verdade é que a raiz da dor continua intocada. O segundo passo é abrir o coração diante de Deus de forma sincera, total e profunda. É quando você decide parar de lutar sozinho e colocar suas dores nas mãos daquele que conhece a sua alma mais do que você mesmo. Em 1 Pedro 5,7 está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Note a força da palavra, lançar. Isso não significa colocar suavemente, mas jogar com toda a força, como quem não consegue mais segurar. É esse ato de fé que Deus espera, que você entregue de fato aquilo que tem esmagado sua alma. Não se trata de um exercício de autoajuda, mas de uma decisão espiritual. É admitir que só Ele pode carregar aquilo que você não pode suportar sozinho.
Mas por que tantas pessoas têm dificuldade em entregar? Porque muitas vezes a dor se confunde com identidade. Alguns pensam: se eu deixar essa ferida, quem eu vou ser? Como vou viver sem esse passado? Outros usam a dor como justificativa para seus limites, como se ela fosse uma muleta para permanecer no mesmo lugar. É como viver numa prisão cujo portão já está aberto, mas a pessoa prefere ficar dentro porque se acostumou à escuridão. Só que Deus não chamou você para sobreviver preso ao passado. Ele chamou você para viver em liberdade. E essa liberdade só começa quando você decide deixar o fardo aos pés da cruz. Entregar também é confiar. Confiar não significa apenas falar com Deus sobre a dor, mas acreditar que Ele pode transformar o que parece impossível. Muitos oram pedindo cura, mas logo em seguida retomam o controle, como se não acreditassem plenamente que Deus fosse agir. É como segurar uma pedra pesada, pedir que Deus atire, mas não abrir as mãos. Confiar é abrir a mão, soltar e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer. É exatamente o que Jesus declarou em Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é claro: se você não se aproxima, o alívio não acontece. Na prática, entregar é ter oração sincera. Não é repetir frases bonitas, decoradas, mas abrir a alma sem medo de ser rejeitado. É dizer a Deus que você está cansado, que existe raiva, que há ressentimento, que a tristeza ainda consome. O Senhor não rejeita orações verdadeiras. Ele não espera perfeição, Ele espera coração. E quando o coração fala, mesmo que em lágrimas, Ele ouve. Em Romanos 8, 26, lemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até os suspiros e choros que você não consegue traduzir em palavras se transformam em oração diante de Deus. Há pessoas que acreditam que precisam estar fortes para orar, mas é justamente na fraqueza que a entrega acontece. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, 9 que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Entregar suas feridas não é sinal de derrota, mas de maturidade espiritual. É reconhecer que você não é autossuficiente, mas que depende do Pai para se levantar. Quando você entrega, a cura começa a fluir. Pode não ser instantânea, mas o processo é real. A paz substitui a angústia, a esperança vence o desespero, a fé cresce onde antes havia medo. É como uma ferida física que precisa de tratamento diário. Cada vez que você volta ao altar em oração, cada vez que lê a palavra, cada vez que se rende ao Espírito Santo, é como se o bálsamo divino fosse aplicado novamente sobre a alma. Aos poucos, a dor perde força e a presença de Deus ocupa os espaços que antes estavam dominados pela tristeza. E não se engane, entregar é um ato repetido. Você não entrega uma vez e nunca mais sente dor. Muitas vezes, será preciso entregar de novo e de novo, até que a alma esteja completamente sarada. Isso não é sinal de fraqueza, mas de perseverança. É assim que Deus vai curando camada por camada, até que a ferida já não tenha poder sobre você. Essa entrega exige coragem. Coragem para soltar o que você não pode controlar. Coragem para admitir que precisa de ajuda. Coragem para acreditar que Deus pode reescrever sua história. Mas quando você escolhe entregar, descobre que não está apenas aliviando a dor. Está abrindo caminho para uma transformação completa. O fardo sai das suas mãos e passa para as mãos daquele que nunca falha. Esse é o segundo passo para a cura interior. Não apenas reconhecer, mas entregar. Só que existe ainda um terceiro estágio essencial. Porque depois que você solta a dor, é preciso ocupar o espaço vazio com a verdade de Deus. No próximo tópico, vamos entender como substituir as mentiras que alimentam as feridas pelas verdades eternas que libertam e renovam a alma. Depois de reconhecer e entregar suas feridas a Deus, surge uma etapa essencial que muitas pessoas ignoram: substituir as mentiras que alimentaram a dor pela verdade da palavra de Deus. Toda ferida emocional nasce de um fato doloroso, mas é sustentada por pensamentos distorcidos que se instalam na mente e envenenam a alma.
Alguém que foi rejeitado, por exemplo, muitas vezes passa a acreditar que não é digno de amor. Quem foi humilhado pode carregar a mentira de que nunca terá valor. Quem sofreu perdas pode acreditar que jamais será feliz novamente. Essas mentiras são como setas lançadas pelo inimigo para aprisionar a mente e impedir a cura. Jesus disse em João 8,32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isso significa que a cura interior não acontece apenas quando você entrega a dor, mas quando preenche o vazio deixado por ela com a verdade de Deus. Caso contrário, a mentira continua sendo o alicerce da sua identidade e você acaba voltando para os mesmos sentimentos de sempre. É por isso que muitas pessoas até oram, até choram na presença de Deus, mas continuam sentindo as mesmas angústias. Elas entregam a dor, mas não deixam a palavra reescrever sua história. O processo de substituir mentiras pela verdade exige intencionalidade. É parar de ouvir apenas as vozes do passado e começar a ouvir a voz do Pai. A palavra declara em Salmo 139:14: "Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável." Isso confronta a mentira da rejeição, mostrando que você tem valor e propósito. Isaías 41:10 diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Essa verdade destrói a mentira do medo, lembrando que você nunca está sozinho. Romanos 8,37 afirma: "Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou." Essa promessa rompe com a mentira da derrota, revelando que sua identidade está no amor de Cristo e não no fracasso. É nesse ponto que a batalha espiritual se torna evidente. Satanás sempre usou a mentira para a aprisionar. Foi assim no Éden, quando distorceu a voz de Deus diante de Eva. É assim até hoje, quando sussurra pensamentos de incapacidade, inferioridade e desespero. Mas quando a mente é renovada pela verdade, essas vozes perdem o poder. Paulo orienta em Romanos 12:2: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Essa renovação acontece dia após dia, quando você decide meditar na palavra em vez de se alimentar de sentimentos negativos. Na prática, isso significa criar um hábito. Separar um tempo diário para ler, anotar e declarar em voz alta as promessas de Deus que confrontam suas dores. Significa transformar a Bíblia em espelho, até que sua identidade esteja firmada no que Deus diz, e não no que o passado gritou. Com o tempo, essas verdades se tornam convicções, e a alma antes frágil começa a se fortalecer. Um exemplo poderoso está na vida de Gideão. Quando o anjo do Senhor o chamou em Juízes 6:12, disse: "O Senhor está com você, homem valente." No entanto, Gideão se via como o menor da sua família, o mais fraco, incapaz. Ele carregava a mentira da insignificância, mas Deus falou a verdade sobre ele até que sua identidade fosse transformada. E o mesmo pode acontecer com você. Aquilo que hoje você acredita sobre si mesmo não é definitivo. Quando Deus declara quem você é, nenhuma mentira pode permanecer. Esse é o segredo. A cura não é apenas tirar a dor, é preencher o espaço dela com vida. Quando a verdade da palavra ocupa os lugares antes dominados pela mentira, a alma começa a experimentar paz. O vazio cede lugar à plenitude, a angústia é vencida pela esperança e a mente encontra descanso. O processo pode ser diário, mas cada passo fortalece sua fé e confirma que a cura não é ilusão, é realidade. No próximo tópico, vamos aprofundar como o Espírito Santo age nesse processo, trazendo não apenas alívio, mas restauração completa, como um bálsamo que cicatriza de dentro para fora. Depois de reconhecer suas feridas, entregá-las a Deus e substituir as mentiras pelas verdades da palavra, chega o momento em que o Espírito Santo entra em ação como o médico da alma. Ele não age de maneira superficial, mas toca exatamente onde o ser humano não consegue alcançar. A Bíblia o chama de Consolador, e não há título mais apropriado.
Consolar não é apenas enxugar lágrimas, é restaurar forças, alinhar sentimentos e trazer esperança onde só havia dor. Em João 14, 26, Jesus afirmou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele disse. Isso significa que, além de consolar, ele nos lembra constantemente daquilo que nos cura, a voz de Cristo. É importante entender que a cura do Espírito Santo não acontece como uma anestesia, que apenas disfarça a dor. Ele age como bálsamo que cicatriza a ferida de dentro para fora. Muitas vezes, isso envolve trazer à tona lembranças esquecidas, sentimentos reprimidos e dores não resolvidas. Por isso, há momentos em que, ao buscar a Deus, você sente como se a dor fosse ainda mais forte. Mas isso não é retrocesso, é processo. O Espírito Santo não expõe para ferir, mas para limpar. Ele revela a ferida para que seja tratada e fechada de forma definitiva. Esse processo pode ser sentido em momentos de oração, quando lágrimas começam a cair sem explicação, ou em períodos de louvor, quando a presença de Deus parece invadir cada parte do seu ser. O Espírito Santo sabe exatamente como conduzir cada coração, porque ele sonda as profundezas da alma humana. Romanos 8:27 declara: "E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Isso mostra que ele intercede na medida certa, naquilo que nem nós conseguimos entender ou pedir. A ação do Espírito Santo também pode ser comparada a um fogo purificador. Ele queima as impurezas que se acumularam ao longo da jornada: ressentimentos, mágoas, raiva, incredulidade. Não para destruir você, mas para libertá-lo daquilo que o impede de viver em plenitude. Em Atos 2, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, eles foram transformados de homens inseguros em testemunhas ousadas. Da mesma forma, quando ele toca sua alma, você deixa de ser prisioneiro da dor e se torna testemunha viva do poder de Deus. Muitos, no entanto, resistem a essa cura porque ela exige vulnerabilidade. Deixar o Espírito agir significa abrir mão do controle, permitir que ele mexa em áreas escondidas, em lembranças que você preferia esquecer, mas a verdadeira liberdade só vem quando você se rende. A presença do Espírito Santo não é invasiva, é delicada. Ele bate à porta do coração e cabe a você abrir. Quando abre, descobre que a paz que invade o seu ser não pode ser comparada a nada que o mundo ofereça. Um exemplo bíblico está na vida de Davi. Após cair em pecado e sofrer as consequências, ele clamou em Salmo 51, 10, 12. "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer." Davi entendia que apenas o Espírito poderia restaurar sua alma e devolver-lhe a alegria perdida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Espírito Santo toca a alma e inicia o processo de cura, surge uma nova responsabilidade: aprender a viver curado. Muitos experimentam momentos de consolo e alívio, mas voltam a se prender em velhos hábitos e ambientes que reabrem as feridas. Por isso, a verdadeira restauração exige uma mudança de postura diária. Não basta apenas sentir a presença de Deus em um culto ou em um momento de oração. É necessário cultivar uma vida espiritual constante que preserve o coração curado. Jesus ensinou em João 15:4: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." Essa permanência é o segredo para manter a cura e não voltar ao ciclo da dor. Viver curado significa vigiar os pensamentos. As mentiras que antes alimentavam a ferida ainda podem tentar voltar, mas agora você tem a escolha de rejeitá-las e substituí-las imediatamente pela verdade da palavra. Isso é disciplina espiritual. Paulo disse em 2 Coríntios 10:5, "Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo." Isso mostra que a cura não é apenas emocional, mas também mental. É decidir não dar espaço para as antigas vozes do passado que insistem em acusar.
Outro aspecto de viver curado é escolher bem os ambientes. Há lugares, pessoas e situações que reabrem cicatrizes. Uma pessoa que busca restauração não pode permanecer onde há constante estímulo para as mesmas feridas. Assim como alguém que se recupera de uma enfermidade física precisa evitar riscos, quem recebe cura interior deve evitar aquilo que enfraquece a fé. Salmo 1 ensina que o homem abençoado não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma instrução clara para quem deseja manter a alma limpa e firme. Viver curado também envolve a prática do perdão contínuo. Muitas vezes pensamos que perdoar é um ato único, mas na realidade é uma decisão renovada. A cada lembrança dolorosa, a cada situação que poderia reacender o ressentimento, é preciso reafirmar diante de Deus: eu escolho perdoar. Jesus deixou isso claro quando disse a Pedro, em Mateus 18:22, que não deveríamos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso não é um número literal, mas um princípio de vida. O perdão é a vacina contra a volta da amargura. Além disso, viver curado é alimentar-se diariamente da presença de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento constante para se manter saudável, a alma curada precisa da palavra, da oração e da adoração. 3 momentos de oração sincera ao longo do dia podem mudar completamente sua perspectiva. Pela manhã, ao entregar o dia a Deus, ao meio do dia para renovar forças e à noite para descansar na presença dele. Essa prática mantém a mente e o coração alinhados ao Senhor, evitando que as feridas antigas voltem a ocupar espaço. Outro ponto essencial é transformar a dor curada em testemunho. O inimigo quer que você se envergonhe das suas feridas, mas Deus quer usá-las como prova do seu poder. José não escondeu que foi vendido pelos irmãos. Ele mostrou que o que parecia destruição se transformou em propósito. Sua vida se tornou inspiração. Da mesma forma, quando você compartilha como Deus curou sua alma, você fortalece outros que ainda estão feridos e declara que a cura é possível. Viver curado não significa nunca mais sentir dor, mas significa não ser dominado por ela. É como alguém que carrega uma cicatriz. Ela está lá, mas já não dói. A lembrança existe, mas é sinal de vitória, não de derrota. É isso que Deus deseja para você, que as marcas do passado não sejam correntes, mas testemunhos da graça. No próximo tópico, vamos refletir sobre como Deus transforma feridas curadas em ferramentas para consolar outros, mostrando que o processo de cura não termina em você, mas se torna canal de esperança para muitos. Quando Deus cura as feridas da alma, Ele não apenas restaura sua vida interior, mas também transforma essa cura em um instrumento poderoso para abençoar outras pessoas. O processo não termina em você. Aquilo que antes era motivo de lágrimas, vergonha e dor, agora se torna testemunho e fonte de consolo para quem passa pelas mesmas batalhas. A Bíblia afirma em 2 Coríntios 1:4, Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Isso mostra que o ciclo da cura não é fechado, mas aberto. O que você recebe de Deus precisa fluir para alcançar outras vidas. Esse princípio é libertador, porque dá propósito ao sofrimento vivido. Muitas vezes perguntamos, por que eu passei por isso? Ou por que tive que carregar essa dor? A resposta está na forma como Deus transforma o mal em bem. Assim como José disse a seus irmãos em Gênesis 50:20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Suas lágrimas podem ser sementes para que outros colham consolo e esperança. Quando você testemunha como foi curado, mostra que a dor não tem a palavra final. A transformação das feridas em testemunho também quebra cadeias espirituais. O inimigo deseja que você se cale, que a vergonha prenda sua voz e que as lembranças do passado impeçam sua caminhada. Mas quando você se levanta e declara, eu fui ferido, mas Deus me curou, a acusação perde a força. Apocalipse 12:11 afirma que os filhos de Deus venceram o inimigo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
Isso significa que contar o que Deus fez em sua vida não é apenas inspirador. É uma arma espiritual de vitória. Esse processo também nos ensina a olhar para o próximo com compaixão. Quem foi curado pela graça não pode olhar para o sofrimento alheio com indiferença. Ao contrário, a dor que você experimentou o capacita a compreender a dor dos outros. Alguém que venceu a solidão sabe como falar ao coração de quem se sente isolado. Quem superou a rejeição tem sensibilidade para acolher os que foram desprezados. Quem encontrou paz após a ansiedade pode conduzir outros ao mesmo descanso. Assim, a cura que você recebeu se multiplica em forma de amor. Viver esse chamado é escolher não guardar a cura só para si. É decidir ser um canal. O Evangelho não é apenas sobre receber, mas sobre repartir. Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Isso se aplica também à cura interior. Se Deus restaurou sua alma, Ele deseja que você use essa restauração para edificar outras vidas. Pode ser através de uma palavra amiga, de uma oração, de um abraço sincero ou até mesmo de um testemunho público. Cada ato de compartilhar a cura é uma semente plantada no coração de alguém que ainda sofre. No entanto, é importante entender que compartilhar não significa se expor de qualquer maneira. Não é necessário contar todos os detalhes do passado, mas revelar aquilo que glorifica a Deus e fortalece os que ouvem. O foco não está na dor que você viveu, mas no Deus que trouxe a vitória. Essa perspectiva protege o coração e mantém a mensagem centrada no poder transformador do Senhor. Assim, as feridas deixam de ser marcas de derrota e passam a ser sinais de ressurreição. O que antes envergonhava, agora exalta a fidelidade de Deus. Sua vida, antes limitada pelo peso do passado, se torna a carta viva da graça, lida por todos ao seu redor. E cada vez que você compartilha sua história, o consolo que recebeu é multiplicado, alcançando corações que talvez nunca teriam coragem de se abrir sozinhos. No próximo tópico, vamos refletir sobre como manter esse fluxo de cura e testemunho em equilíbrio, aprendendo a se renovar diariamente na presença de Deus para que a fonte nunca seque e você continue sendo instrumento de esperança. O Espírito Santo continua realizando essa obra hoje. Ele visita pessoas em quartos silenciosos, em templos lotados ou até em momentos de desespero. Ele cura não apenas sentimentos, mas identidades. Ele restaura o que foi quebrado e devolve a capacidade de confiar, de amar e de viver com esperança. Essa cura não é mágica, é sobrenatural. Não é temporária, é permanente. Quando você experimenta essa ação, percebe que não está mais sozinho. A solidão que antes sufocava é substituída por uma presença constante. A ansiedade dá lugar à confiança. O medo se transforma em fé. E cada vez que a ferida ameaça voltar, o Espírito Santo lembra que já existe cura, já existe promessa, já existe vitória. No próximo tópico vamos entender como viver de forma prática essa vida curada, não apenas experimentando momentos de consolo, mas aprendendo a manter a alma renovada dia após dia, para que as feridas não tenham mais poder sobre você. Manter a cura interior e permanecer como testemunho vivo do poder de Deus exige disciplina espiritual diária. Não basta ter experimentado um toque de alívio no passado, é necessário cultivar continuamente a presença do Senhor para que a alma permaneça saudável e fortalecida. Muitas pessoas têm experiências profundas em momentos de oração, em retiros espirituais ou em cultos marcantes, mas com o tempo voltam a sentir-se presas às mesmas dores, porque não aprenderam a renovar sua comunhão com Deus no dia a dia. O segredo não está em momentos isolados, mas em uma vida de permanência. Jesus usou a figura da videira em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer significa constância, não dependência de ocasiões especiais. Assim como um ramo não pode viver desconectado da videira, sua alma não pode permanecer curada se estiver desligada da presença de Cristo.
É a comunhão diária que fortalece, renova e protege o coração contra as mentiras que tentam retornar. Uma das práticas mais poderosas para manter a cura é a oração sincera em momentos definidos do dia. 3 encontros de intimidade podem transformar completamente sua vida. Pela manhã, para entregar o dia a Deus e receber direção. Ao meio-dia, para renovar forças no meio da jornada. E à noite, para descansar a alma antes de dormir. Esses momentos não precisam ser longos, mas precisam ser verdadeiros. Quando você cria esse hábito, está alimentando sua fé e fortalecendo o vínculo com o Pai. Outro elemento essencial é a leitura constante da palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é alimento espiritual. Quando a mente se enche das verdades de Deus, as antigas mentiras perdem espaço. Josué 1:8 declara: "Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido." A prosperidade verdadeira começa na renovação da mente. E a mente só se renova quando a palavra é prioridade. A adoração também tem papel central na manutenção da cura. Quando você adora, sua alma se lembra de quem é Deus e de quem você é nele. A adoração tira o foco das feridas e coloca os olhos no autor da cura. Em momentos de louvor, correntes invisíveis se quebram e a atmosfera do coração muda. É impossível adorar sinceramente e continuar preso ao peso do passado. A presença de Deus durante a adoração traz leveza, descanso e força renovada. Manter a cura também envolve vigilância sobre os relacionamentos. Pessoas que constantemente reabrem feridas, que estimulam ressentimento ou que alimentam pensamentos negativos, podem se tornar obstáculos para a sua caminhada. Isso não significa cortar todos os laços, mas aprender a discernir quais conexões edificam e quais enfraquecem. Salmo 1 já advertia que o homem abençoado não se assenta na roda dos escarnecedores. Da mesma forma, para viver curado, você precisa escolher ambientes que alimentem a fé e não que reforcem as dores do passado. Outro ponto fundamental é a prática contínua do perdão. A mágoa é como uma ferida que, se não tratada, infecciona novamente. Por isso, Jesus ensinou sobre a necessidade de perdoar repetidas vezes. O perdão não é esquecer, mas escolher não permitir que a ferida volte a dominar. Cada vez que a lembrança surgir, reafirme: "Eu já entreguei isso a Deus, eu já perdoei." Essa postura fecha as portas para a amargura e mantém o coração limpo. A manutenção da cura é, portanto, um estilo de vida. Não se trata de uma experiência pontual, mas de um processo contínuo de permanecer em Cristo. É um caminho de vigilância, disciplina e fé. Quando você decide viver dessa forma, descobre que as antigas feridas não têm mais poder sobre sua identidade. Elas até podem ser lembradas, mas agora são marcas de vitória. No próximo tópico, vamos explorar como essa vida curada gera frutos visíveis, impactando não apenas sua jornada espiritual, mas também seus relacionamentos, decisões e propósito de vida. Uma vida curada pela presença de Deus não se limita ao interior. Ela gera frutos visíveis que transformam relacionamentos, decisões e até o propósito de existência. Quando a alma é restaurada, o reflexo aparece no comportamento, nas palavras e nas atitudes. Jesus declarou em Mateus 7,17: "Toda árvore boa dá bons frutos." Uma alma curada é como uma árvore saudável, que não precisa forçar para produzir, pois a vida de Deus flui naturalmente através dela. O primeiro fruto é a mudança nos relacionamentos. Alguém que antes vivia aprisionado pela rejeição passa a se abrir para o amor, porque entende que sua identidade está firmada em Cristo e não na aprovação das pessoas. Quem antes carregava mágoa aprende a perdoar, porque compreende que foi perdoado por Deus primeiro. As relações deixam de ser pautadas por medo ou dependência emocional e passam a ser vividas com liberdade. Isso impacta famílias, casamentos, amizades e até o ambiente de trabalho. Uma alma curada transmite paz,
e essa paz é percebida por todos ao redor. Outro fruto visível é a sabedoria nas decisões. Uma alma ferida toma decisões movida por insegurança, carência ou impulsos. Já uma alma curada busca direção no Senhor. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quem foi restaurado entende que não precisa mais se apoiar no próprio entendimento, mas pode confiar na orientação divina. Isso evita erros repetidos e abre portas para uma vida de propósito. A cura também produz coragem para viver a missão que Deus entregou. Feridas emocionais muitas vezes paralisam pessoas, fazendo-as acreditar que não são capazes ou que não têm valor. Mas quando a verdade de Deus ocupa o lugar da mentira, surge uma ousadia que antes não existia. É como Isaías, que após reconhecer sua condição diante de Deus e ser purificado, pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Uma alma curada é uma alma disponível, pronta para servir e impactar vidas. Outro fruto poderoso é a gratidão. Quem experimenta a restauração deixa de viver apenas lamentando o passado e passa a reconhecer os sinais de Deus em cada detalhe do presente. A gratidão muda a forma de enxergar a vida. Coisas simples, antes despercebidas, se tornam motivo de louvor. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma pessoa curada não é grata porque tudo está perfeito, mas porque aprendeu a ver a mão de Deus até nas imperfeições. E não podemos esquecer do fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são evidências claras de uma alma restaurada. Eles não surgem por esforço humano, mas pela ação contínua do Espírito Santo em um coração rendido. É impossível permanecer o mesmo depois de experimentar a verdadeira cura interior. Esses frutos não apenas transformam sua vida pessoal, mas se tornam um testemunho público. As pessoas ao seu redor começam a perceber mudanças reais e muitas vezes perguntam: o que aconteceu com você? Essa é a oportunidade de compartilhar que foi Deus quem curou sua alma. Assim, a cura interior se torna evangelismo natural, alcançando vidas que talvez nunca entrariam em uma igreja, mas que se abrem ao verem a transformação visível em você. No próximo tópico, vamos refletir sobre como manter essa postura frutífera mesmo em meio às adversidades, entendendo que a cura não significa ausência de lutas, mas capacidade de enfrentá-las com maturidade espiritual e confiança em Deus. É fundamental compreender que a cura interior não significa ausência de lutas, mas a capacidade de enfrentá-las de forma diferente. Uma alma ferida vê cada dificuldade como confirmação de que não há saída. Já uma alma curada enxerga as batalhas como oportunidades de crescimento e amadurecimento. Jesus deixou isso muito claro em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Filho de Deus garantiu que as lutas seriam inevitáveis, mas também assegurou que a vitória é certa para aqueles que permanecem nele. Quando a alma está restaurada, as adversidades não se tornam motivo de desespero, mas um chamado para confiar ainda mais. Isso não quer dizer que você não vai sentir dor, mas que a dor já não terá poder de paralisar. Quem carrega feridas não tratadas tende a reagir com desespero, medo ou fuga diante das crises. Já quem experimentou a cura em Deus consegue se levantar mesmo chorando, porque sabe que há um propósito maior em cada situação. Essa é a diferença entre ser dominado pela dor e ser sustentado pela fé. Basta olhar para a vida de Paulo. Ele enfrentou prisões, perseguições, naufrágios, fome e abandono. Humanamente teria todos os motivos para viver traumatizado. No entanto, em 2 Coríntios 4:8-9, ele declarou: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
Essa postura só é possível porque a alma dele já havia sido curada e fortalecida pelo Espírito Santo. Ele sabia que cada cicatriz era sinal de vitória e não de derrota. Uma alma restaurada aprende também a lidar com frustrações sem permitir que elas reabram feridas antigas. Quantas vezes a rejeição passada tenta ressurgir diante de uma porta fechada? Quantas vezes a dor do abandono quer gritar quando alguém se afasta? Nessas horas, a diferença está em onde você coloca sua confiança. Se sua identidade ainda estiver firmada nas pessoas, cada perda será devastadora. Mas se estiver firmada em Deus, você consegue suportar, porque entende que Ele é a fonte da sua segurança. Outro aspecto importante é que a cura não elimina a vulnerabilidade, mas transforma a vulnerabilidade em força. Você pode chorar, sentir medo e até questionar, mas não fica preso a isso. A alma curada não precisa fingir perfeição. Ela aprende a depender de Deus mesmo em meio à fraqueza. Paulo ouviu do Senhor em 2 Coríntios 12:9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso ele pôde afirmar: de boa vontade me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esse é o segredo. A luta não destrói quem já foi curado, porque cada batalha se torna oportunidade para experimentar mais da graça de Deus. Viver curado em meio às adversidades também significa ser exemplo para outros. Pessoas observam sua reação diante dos problemas. Quando veem que você não desmorona como antes, percebem que há algo diferente sustentando sua vida. É assim que sua caminhada se torna testemunho silencioso do poder de Deus. Muitas vezes, você não precisará dizer uma palavra, porque sua postura em meio às crises já pregará mais alto que qualquer discurso. Portanto, não espere uma vida sem desafios para acreditar que está curado. A verdadeira prova da cura é a forma como você reage às lutas. O inimigo pode até tentar trazer de volta lembranças antigas, mas você tem a escolha de não permitir que isso defina sua caminhada. A cada adversidade, você pode afirmar em fé: eu já fui curado e minha vida pertence ao Senhor. No próximo tópico, vamos refletir sobre como essa maturidade espiritual se traduz em renovação constante, mostrando que a cura não é apenas um evento do passado, mas uma realidade diária para quem permanece no fluir da presença de Deus. A cura interior não deve ser vista apenas como um acontecimento único do passado, mas como uma realidade que precisa ser renovada todos os dias. Assim como o corpo necessita de alimento e água constantemente para manter-se vivo, a alma também precisa ser nutrida com a presença de Deus. Quando negligenciamos esse cuidado, abrimos brechas para que antigas dores, lembranças e mentiras voltem a ganhar espaço. Por isso, viver curado é escolher diariamente permanecer no fluir do Espírito, deixando que ele renove o coração, a mente e as emoções. As Lamentações de Jeremias trazem uma verdade poderosa em 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Essa promessa mostra que a renovação não é semanal nem mensal, mas diária. Cada amanhecer é uma oportunidade de recomeçar, de se encher novamente da graça e de colocar diante de Deus qualquer peso que tente ressurgir. Não importa quão grande tenha sido a dor de ontem, hoje a misericórdia nova disponível para você. A renovação diária acontece através de práticas simples, mas poderosas. A oração sincera abre espaço para que o Espírito Santo continue sondando e curando. A leitura da palavra coloca a mente em sintonia com a verdade e impede que as mentiras do inimigo ganhem terreno. A adoração mantém o coração sensível e desperta a gratidão, que por si só é cura para muitas feridas. Não se trata de religiosidade, mas de relacionamento vivo com o Pai. É no secreto, longe dos olhos das pessoas, que a verdadeira renovação acontece. É também nesse processo diário que aprendemos a discernir quando uma ferida tenta voltar. Muitas vezes, uma lembrança do passado pode surgir em um momento inesperado. A diferença está na forma como você reage, antes
Isso talvez fosse suficiente para reabrir a ferida, mas agora, curado, você pode declarar a verdade de Deus e impedir que a lembrança volte a dominar. Essa é a prova de maturidade espiritual. Não permitir que aquilo que já foi curado volte a governar sua vida. Renovar-se em Deus também fortalece para as batalhas futuras. Quem já enfrentou dores sabe que a caminhada não será isenta de novos desafios. Mas quando a alma está constantemente sendo cuidada, os embates não têm o mesmo peso. Você já não entra nas lutas sozinho, mas fortalecido pela presença constante do Senhor. Isaías 40:31 afirma: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Essa promessa é a base para compreender que a renovação diária nos torna capazes de viver acima das circunstâncias. A prática dessa renovação também impede que o coração endureça novamente. O perigo de quem já foi curado é acreditar que não precisa mais vigiar. Com o tempo, pequenas mágoas, frustrações ou ofensas podem se acumular e reabrir espaços no coração. Mas quando há vigilância, cada semente de dor é arrancada antes de criar raízes. É como cuidar de um jardim. Se as ervas daninhas não forem retiradas, logo sufocarão as flores. Da mesma forma, a renovação espiritual diária mantém o jardim da alma limpo e fértil para que os frutos permaneçam. Esse processo contínuo de cura e renovação mostra ao mundo que não vivemos por nossas próprias forças, mas pela dependência de Deus. Pessoas ao seu redor verão a constância da sua vida. Perceberão que, mesmo em meio a desafios, sua fé permanece inabalável, e isso será testemunho vivo do poder transformador do Senhor. No próximo tópico, vamos refletir sobre como essa constância e renovação diária nos preparam para transformar nossa história em legado, mostrando que a cura que recebemos não é apenas para nós, mas para impactar gerações futuras. A cura que Deus realiza na alma não se limita apenas ao presente, mas se transforma em legado que impacta as próximas gerações. Quando uma ferida é restaurada, aquilo que poderia ser uma corrente de dor se torna uma herança de fé. Muitas famílias carregam marcas de rejeição, abandono, violência ou palavras de maldição que se repetem de geração em geração. Mas quando alguém permite que Deus cure essas feridas, o ciclo é quebrado. A história ganha um novo rumo, e as próximas gerações já não precisam carregar o mesmo fardo. Deuteronômio 7:9 declara: "Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos." Isso significa que a decisão de buscar cura hoje pode gerar frutos espirituais que alcançarão seus filhos, netos e até aqueles que ainda nem nasceram. A cura interior não é apenas um alívio momentâneo. É uma semente de transformação para todo o futuro da sua descendência. Um exemplo bíblico está na vida de Davi. Apesar de seus erros e quedas, ele buscou restauração na presença de Deus. Como resultado, sua linhagem foi marcada pela promessa de que dela viria o Messias. A fidelidade de Deus transformou a história de um homem falho em fundamento para a salvação de toda a humanidade. Isso nos mostra que quando deixamos Deus curar nossas feridas, Ele usa até nossas fragilidades para cumprir propósitos eternos. Transformar a cura em legado significa também ensinar pelo exemplo. Filhos e familiares aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Quando percebem que você deixou de ser dominado pela amargura, que aprendeu a perdoar, que vive em paz apesar das dificuldades, eles passam a entender que a fé em Deus é real. Essa é a herança mais valiosa que alguém pode deixar. A demonstração prática de uma vida curada e guiada pelo Espírito. Esse legado não se limita ao círculo familiar. Ele também se manifesta na comunidade, no trabalho, na igreja e em todos os ambientes que você frequenta. Uma vida transformada se torna referência para outros que ainda estão feridos. Pessoas passam a buscar em você um conselho, uma palavra de esperança,
porque enxergam que existe algo diferente sustentando sua vida. Dessa forma, a cura que você recebeu se multiplica e se espalha, alcançando pessoas que talvez jamais teriam contato com a verdade se não fosse pelo seu testemunho. Mas é importante ressaltar: legado não é construído em um único ato, mas em constância. São as escolhas diárias, os pequenos gestos, as palavras que você libera, o amor que demonstra e a fé que mantém mesmo em meio às adversidades. É isso que deixa marcas permanentes. Provérbios 13:22 diz: o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Essa herança não é apenas material, mas espiritual, e ela tem valor eterno. Quando você decide viver de forma curada, está escolhendo interromper ciclos de dor e iniciar ciclos de bênção. Está declarando que sua história não será lembrada apenas pelas feridas que recebeu, mas pelo poder de Deus que o restaurou. Está plantando sementes que brotarão em frutos de fé, esperança e amor nas próximas gerações. Esse é o impacto de uma alma curada. Ela não guarda apenas para si, mas compartilha, multiplica e deixa marcas que ultrapassam o tempo. No próximo e último tópico, vamos refletir sobre como selar esse processo com uma entrega completa, permitindo que Deus finalize a obra em sua vida, para que você viva em liberdade plena e se torne testemunho de que Ele ainda cura feridas emocionais da alma. Toda jornada de cura precisa de um ponto de fechamento, um momento em que você reconhece que já não é mais o mesmo e decide permanecer na liberdade que Deus lhe concedeu. Esse é o selo da restauração: entregar-se por completo, sem reservas, e permitir que o Senhor finalize a obra que começou. Filipenses 1:6 declara: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus não apenas inicia o processo de cura, mas Ele garante a conclusão. O que Ele começou em sua alma não ficará inacabado, porque sua fidelidade é perfeita. Esse último passo exige decisão. Muitas pessoas experimentam momentos de alívio, mas voltam atrás porque não se posicionam. Carregar feridas se torna mais familiar do que viver livre, e por isso alguns retornam às prisões antigas. Mas o chamado de Deus é para que você permaneça firme, para que declare todos os dias: eu sou livre porque Cristo me libertou. Gálatas 5:1 reforça essa verdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Uma alma curada precisa aprender a dizer não às vozes do passado, e sim à nova vida em Cristo. Selar a cura significa também não se esquecer de onde veio a restauração. Nunca foi pela sua força, mas pela graça. É viver em constante gratidão, lembrando que cada cicatriz fechada foi resultado do amor de Deus. A gratidão se torna combustível para manter-se fiel e evita que o coração se encha de orgulho. Quando reconhecemos que dependemos de Deus em cada passo, nos mantemos em humildade e a cura se consolida em nossas vidas. Outro aspecto desse fechamento é compreender que a cura não elimina completamente as lembranças, mas transforma a maneira como elas afetam você. As memórias continuam existindo, mas perdem o poder de ferir. Elas deixam de ser correntes e se tornam testemunhos. Assim como Tomé viu as marcas nas mãos de Jesus, mas elas já não sangravam, suas feridas também se tornam marcas de vitória, sinais de que a graça triunfou sobre a dor. Esse é o momento de entrega total, de se colocar diante de Deus e declarar: Senhor, minha vida não pertence mais às minhas dores, mas ao teu propósito. Quando essa decisão é feita com sinceridade, você percebe que a cura interior não é apenas um processo terapêutico, mas um ato de redenção. É a confirmação de que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente não apenas para perdoar pecados, mas para sarar cada ferida da alma. E é nesse ponto que você se torna testemunho vivo do amor de Deus. Sua vida passa a ser uma carta aberta que anuncia que Ele ainda cura, ainda restaura e ainda transforma. Pessoas ao seu redor verão a diferença, sentirão a paz que você transmite e desejarão conhecer a fonte dessa transformação. Sua caminhada deixa de ser apenas pessoal
e se torna instrumento de salvação e esperança para muitos. Por isso, se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Assim, você não apenas recebe, mas multiplica a mensagem de esperança que transforma vidas. Agora, eu quero orar por você. Que o Espírito Santo invada o mais profundo da sua alma, que traga consolo onde há choro, esperança onde há desespero e paz onde há medo. Que as feridas sejam curadas, que o passado perca o poder e que uma nova história seja escrita em sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, receba a cura e permaneça firme na liberdade que Ele conquistou para você.